Live caiu. É interessante. É, Boa noite. Eu estava falando antes, eu estou em Portugal, aqui agora, meia-noite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje numa live que fala sobre liberdade. Assunto esse que eu estava comentando, eu defendo desde sempre. Estou adicionando algumas pessoas aqui que eu convidei, Dr. João Jackson. É um prazer estar com ele aqui, uma pessoa que pandemia. Vou adicionar aqui a doutora Mariana Thompson, que é uma colega da psicogenealogia também. Vou adicioná-la aqui. Doutor João Jackson, boa noite. Já falo com o senhor um Boa minutinho. Vou noite. adicionar aqui a Catiúcia também, advogada. Ok, adicionados. É uma honra estar aqui com o doutor João Jackson. Gratidão, num primeiro momento, por ter salvado tantas vidas. Gratidão pela sua clareza de ideias, gratidão pela tua vida, né? Gratidão pelos médicos que hoje representam aí esses profissionais que têm lutado bravamente, né, nessa jornada a favor do bem comum, da vida, da saúde de todos nós. Eu tive a honra de estar aqui hoje à noite com duas colegas, Mariana, a doutora Mariana. Ela é uma advogada das práticas integrativas, trabalha com resolução de conflitos, principalmente com o olhar para as famílias, principalmente protegendo as questões dos jovens, dos adolescentes, das crianças. A Catiúcia é minha sócia na Lisa Escola, ela é advogada também, também tem um instituto que cuida de muitas pessoas e, além disso, ela fez o doutorado dela na saúde integrativa, né? Então, é uma pessoa que conhece muito de legislação, de Constituição Federal, trabalhou muitos anos nessa área. E meu coração, minha vida, talvez meu propósito seja o de defender a liberdade. Estava comentando aqui para quem está aqui nessa live e não me conhece. Eu sou neta de judeus, judeus esses que foram perseguidos na época da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos meus familiares foram mortos no Holocausto. E eu, talvez a minha vida se dedique hoje para levantar essa bandeira da liberdade. Talvez seja por isso que eu tenha cursado direito, talvez por isso hoje eu trabalhe com a saúde mental. Então, gratidão a todos que estão aqui. Eu vou em breve já passar a palavra para as minhas colegas, porque a estrela de hoje é o Dr. João Jackson. Nós Imagino. queríamos um pouco das questões do direito, né, de pensar, do direito de liberdade, da forma como nós, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto profissionais, estamos nos unindo em prol da vida nesse momento. Acho que é muito importante eu acredito que a gente só tem liberdade quando a gente tem conhecimento. Entendendo, então, que nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais que estudamos a mente humana, eu, principalmente na questão do transgeracional, sei o quanto a gente acessa nesses momentos de dificuldade, de dor, de doenças, nós estamos acessando as nossas memórias mais arcaicas e o medo, às vezes, bate à nossa porta. Então, como lidar com isso, não é mesmo? E só temos uma ferramenta para lidar com o medo, que é o conhecimento. Né? Então, queria passar a palavra aqui para a Catiúcia, para que ela fale um pouquinho da jornada dela e que já também teça algumas perguntas para o Dr. João Jackson, a ideia é uma conversa entre amigos, né, entre pessoas que promovem o bem-estar social, a vida e tudo mais. E logo depois vamos passar para a Mariana e então pedimos para o Dr. João Jackson esclarecer alguns pontos que são pontos de dúvida como pais, nós como mães, como pais, as pessoas que nos seguem querem muito esclarecimento. Promovemos então esse encontro para falar um pouco também sobre passaporte sanitário, né? Eu principalmente promovi esse encontro, até porque os meus avós um dia andaram com uma estrela no peito, né? E por conta de não questionarem absolutamente nada, acabaram tendo a sua família dizimada, né? Então, Catiúcia, o que você tem para colaborar nessa grande noite hoje e para
trazer alguns pontos para a gente conversar sobre passaporte, sobre direito de liberdade. Olá, boa noite a todos. Boa Boa noite, Dr. noite. Jackson, Mariana, Letícia. Agradeço esse momento, porque eu acredito que estamos aqui em nome de muitas famílias. Eu acredito que é esse o propósito desse encontro. Estamos aqui representando muitos brasileiros e também aí em Portugal, né, e em outros lugares. Para esclarecimento, a proposta é essa, né? Além dos rótulos, somos seres humanos, almas, juntos aqui para um bem maior. Eu vou pedir licença para ler rapidamente um poema de Rudolf Steiner, só para a gente trazer esse alimento da alma para o nosso encontro, porque eu acredito que todos nós aqui coadunamos, né, dessa ideia. Quando em esferas claras do espírito, a alma permite dominar a força pura do pensar, ela capta o conhecimento da verdade. Quando na vida plenamente compreendida, o ser humano consciente e livre estrutura seu querer em ser o ser humano, estrutura o seu querer em ser a realidade da liberdade, passa então a existir. Quando lembramos quem somos em verdade, que somos muito além de um pedaço de carne, aí sim, com certeza, vamos sentir o que é liberdade, né? Além do que nos limita, né? Aqui eu trago um olhar da bioética, Dr. Jackson, e eu acredito que é um ponto importante para todos nós. E a bioética, ela tem total conexão com ciência e espiritualidade, que é com que eu trabalho, com o que eu pesquiso, e tem a ver com o meu doutorado. E a bioética, ela traz um conceito muito interessante sobre persona, né, e a essência da persona. Então, na verdade, a bioética é uma comunhão de saberes, né? É uma comunhão eu falo que é uma interdisciplinariedade, não é só uma questão de saúde, como o senhor colocou bem no seu chamado, eu achei muito interessante. Não é uma questão de saúde tão somente, é uma questão do ser humano, é uma questão do que somos em essência. Eu acredito que é isso que está em pauta, né? Para falar de liberdade tem que falar de ser humano, tem que falar de alma, né? De essência. E aqui a gente traz esse olhar da bioética como o ser humano nas suas buscas. Eu trouxe aqui, vou pedir rapidamente só para permissão para trazer esses fundamentos jurídicos. Aí o Dr. Jackson vai nos esclarecer melhor isso, né? Primeiro, uma resolução da Anvisa, né? Que declara, né, que o que está acontecendo hoje, o uso das vacinas e todo o processo pandêmico atual, ele está diretamente correlacionado com o uso emergencial, né, de caráter emergencial, em caráter experimental, né? Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante, né? Nós estamos falando de algo, sim, de uma emergência de saúde pública, mas de um caráter experimental, né? Então, eu trouxe esse ponto, essa resolução da Anvisa é a resolução 444. Então, para quem quiser acessar essa informação, né, está disponível. É um fato público e notório, né? Então, isso é muito importante para a gente. E aqui eu vou trazer uma síntese, Lê, né? E Dr. Jackson, uma síntese para a Mariana, a gente falou sobre isso hoje, né, Mari? Sobre o Código de Nuremberg. Na verdade, o Código de Nuremberg, né, ele traz uma síntese do que nós temos hoje como uma resolução nacional, que é muito importante também. Essa resolução nacional, ela traz, que é a resolução 466, e ela traz todo o direito que envolve a bioética, tá? Então, ela cita todos os tratados internacionais que envolvem pesquisas em seres humanos a nível experimental. Porque eu acredito que quando a gente fala de passaporte sanitário, né, e quando a gente traz uma imposição, né, de algo experimental, nós estamos diretamente conectados com a bioética, né? Então, essa resolução 466 é a resolução nacional que trata de todos os direitos internacionais e nacionais correlacionados a pesquisas em seres humanos, que é o caso, né? Então, eu vou trazer aqui rapidamente o primeiro ponto, que eu acredito que é o crucial, né? O primeiro ponto é o seguinte: o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. É literal o que eu estou lendo, tá, gente?
Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento, os métodos segundo os quais serão conduzidos. Tá? Aqui tem uma parte importante dessa resolução 466, que fala com relação a adolescentes, que eu acredito também que é um ponto bem importante da nossa live, então eu vou trazer isso literalmente, que fala o seguinte, ó. Em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental, em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara de sua escolha, especificada num protocolo e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Quando pertinente, nestes casos deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento, do consentimento livre e esclarecido por meio dos representantes legais dos convidados a participar da pesquisa, preservado o direito de informação destes no limite de sua capacidade. Ou seja, a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de pesquisa. Então, o princípio fundamental da bioética é o livre consentimento. Sem esse fator, já deturpa totalmente uma necessidade de trazer algo de coação, né, algo impositivo, por se tratar de um experimento em seres humanos. Né? Então, se a gente fala de passaporte sanitário, é impossível nós ignorarmos as resoluções nacionais e internacionais que tratam da vida. Né? Lembrando que bioética é a ética da vida, que envolve a essência da personalidade humana. É muito interessante porque as pesquisas já trazem, além de um pedaço de carne o ser humano. Vai além do mecanicismo, né? Vai além do cartesianismo, isso é incrível. A bioética já trata o ser humano como essência, individualidade, que merece ser esclarecido e precisa consentir. Ele precisa querer participar de um experimento para ele ser válido, legal, e claro, aí vem o princípio da dignidade humana, que todos nós sabemos, né? E tem um artigo que eu acho que todo mundo já conhece, que é o artigo 15 do Código Civil, né? Também, que ele traz, o artigo 15 do Código Civil, ele traz que ninguém poderá participar, a não ser por livre escolha, de experimentos, né? Quando se trata de experimentos, né? E de pesquisas que envolvem a saúde. Eu acredito que esse artigo também a gente está falando bastante dele, né? Bastante tempo, tá? Eu não vou ser redundante aqui, eu quero deixar para vocês trazerem, mas eu vou só trazer que essa informação que eu acabei de ler faz parte do Código de Nuremberg e faz parte da Resolução 466 de 2012, que regulamenta a bioética a nível nacional, tá? E ela acolhe as resoluções internacionais como o Código de Nuremberg. Ó, só para ler aqui o artigo 15 do Código Civil. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Esse é o artigo 15. O artigo 15, ele é do Código Civil. E as elucidações dele esclarecem que, especialmente nos casos de Covid, aqui é uma interpretação, né? Há um agravante nos casos emergenciais e experimentais da Covid-19, por conta de não ser considerado ainda algo aprovado cientificamente e sem contradições na seara científica. Tá? Então, esse artigo está diretamente conectado com essa ideia central da bioética. É isso, eu deixo para vocês aí esse comentário para nós falarmos mais a respeito, né? E sentimos o que mais se faz necessário. Gratidão. Mariana, tu queres fazer os teus comentários para a gente dar a palavra para o Dr. João Jackson? Então, acho que agora, assim, escutando toda essa informação jurídica da Catiúcia, vamos fazer uma ponte aqui, né, com o Dr. Jackson, para a gente poder escutar, então, essa questão
do ser ou não ser experimental, né? Porque a gente já viu muita discussão sobre isso, né? Então as pessoas falam, se a Anvisa aprovou, se a OMS, enfim, já aprovou as vacinas, né, para os adultos, então isso não seria experimental. Então, assim, na visão médica, na visão de quem está cuidando do ser humano, né? Então, assim, como é que a gente pode considerar isso, doutor, em relação a ser ou não ser experimental? Porque ele sendo experimental, como consta, né, na resolução da Anvisa, na legislação que faz referência ao experimento humano, a gente entende que existe o direito de recusa. Isso não está sendo bem coordenado, né? Mas então como fica essa questão do experimento, né? As vacinas são experimentais, enfim, nesse sentido. Boa noite, gostaria de agradecer Letícia, Mariana, Catiúcia. Fiquei bastante surpreso, né, participar de uma live com 3 advogadas brilhantes, né, mais surpreso ainda de saber que a Mariana fez, aliás, a Catiúcia, né, fez doutorado em saúde integrativa, é isso? Né? Sim. Sim, Sim. muito bacana. Hoje temos um instituto, doutor, que eu quero que o senhor conheça, chama Instituto Opa. Calel. É um hospital do ser integral. A gente atende com a União das Medicinas e proveio da pesquisa de doutorado. Muito legal. Eu, na verdade, conheci a medicina depois que eu fui estudar a medicina integrativa, né? Porque o médico, ele sai, né? O que a gente está vendo hoje nada mais é, né? Porque são tantos absurdos e você para pensar, fala, poxa, cadê meus colegas, né? Onde está o pessoal, onde está a comunidade médica para se levantar? Onde estão nossas instituições? E quando eu falo de instituição, não só a instituição médica, mas eu falo de Ministério Público, de Defensoria Pública, né? Cadê essas instituições que são o baluarte, né, da defesa da população, né? E a gente vê todo mundo calado, né? Aquele silêncio, né, ensurdecedor, né? Quem lembra até a frase do Chapolin, e agora, quem poderá nos defender, né? E o que parece para a gente é o seguinte, enquanto o problema está longe das nossas casas, a gente tende a contemporizar, a achar que é isso mesmo, a vida é assim, né? Mas quando esses problemas começam a aparecer dentro do nosso quintal, com o nosso vizinho, né, com na nossa rua, no nosso bairro, isso choca, né? E a gente faz uma reflexão como que a nossa sociedade chegou a esse ponto, né? Porque é escancarado que aqui, ó, já de cara, eu já quero dizer que eu não sou anti-vacina, eu nunca fui. Hoje, a gente é tolhido naquilo que a gente pode falar, né? Existe uma censura clara, ampla. Eu poderia falar a maior besteira do mundo, né? E mesmo assim eu teria direito de falá-la, né? E hoje você é impedido de emitir a sua opinião, né? E nós, como cidadãos pertencentes a uma sociedade, né? A gente é calado, porque existe as ideias que podem ser compartilhadas. Uma ideia que não vai a favor daquilo que uma suposta maioria, porque não é a maioria, mas uma suposta maioria acha, você não acaba sendo tolhido de ter uma ideia que contrapõe esse outro pensamento, né? E uma sociedade saudável, ela precisa viver de contradições. Precisa ter alguém que levante o dedo lá no meio da crise e fale, pessoal, eu acho que nós estamos indo para o lugar errado. Isso seria uma sociedade saudável. Mas nós não vivemos numa sociedade saudável, pessoal, há muito tempo. E a culpa disso, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa também. Porque há muito tempo nós aceitamos isso, nós deixamos isso acontecer. Porque estava muito longe, porque não estava interferindo na nossa casa, no nosso quintal. E a Letícia sabe muito bem disso, ela tem uma vasta experiência com seus antepassados, que provavelmente aconteceu da mesma forma, né? Quando se viu, existiu aquelas atrocidades e muita gente naquela época deve ter se perguntado como nós deixamos acontecer isso? Embaixo dos nossos
né, dos nossos olhos, aconteceu tudo isso e ninguém falou nada. Nós não temos OAB, nós não temos Ministério Público, nós não temos Defensoria, nós não temos apoio, os direitos humanos onde estão, né? Então, se cria essas narrativas, né? Uma narrativa que, na verdade, a gente não está falando nada de saúde aqui, pessoal. Nós estamos falando de liberdade. Tá? Nós estamos falando de uma narrativa construída, tá? Para dar apoio a uma doutrinação ou uma dominação feita por forças. Eu sempre falo, algumas vezes eu vou falar para grupos de pessoas, eu falo assim, eu achava que o maior inimigo nosso seria o vírus, né? O vírus, ele é tão pequenininho que você não vê ele. Você só vê a consequência que ele causa, né? A inflamação pulmonar, o problema de saúde, mas ele mesmo você não vê. Mas o vírus não é o nosso maior inimigo, tá? O nosso maior inimigo é algo muito grande, e é de tão grande que ele também a gente não consegue vê-lo. A gente vê ações dele, né? São inimigos enormes que a gente não faz nem ideia que convive com a gente todos os dias, né? E isso deixa a gente, assim, num momento que eu percebi isso, eu fiquei chocado, né? Quem me acompanhou nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa fala, o doutor que mais salvou. Eu acho que não. Eu acho que tem milhares de colegas que salvaram muito mais pessoas. Talvez eu seja o que mais falei, porque eu não conseguia me conter em ver o que estava acontecendo e não poder falar, e não ter direito de ter uma opinião, mesmo que contrária da maioria dos médicos, né? E por que os médicos têm essa opinião mais cartesiana, né? Que a gente ouviu aí esse termo. Porque isso já faz parte da própria doutrinação. Quem estuda medicina integrativa, quem estuda os novos métodos de tratamento, já sabe como que funciona. A evidência científica, pessoal, tem preço. Tem preço. Eu quero comprovar uma evidência científica. Qual que é a primeira pergunta? Quanto que custa? Essa é a pergunta. Uma evidência, quando eu falo, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, isso não tem evidência científica, eu logo penso, não teve ninguém para patrocinar, então. Porque essa é a verdade. A evidência científica, ela tem preço, tá? E tem organizações por trás dessa evidência científica que bancam e patrocinam a existência da evidência científica. Hoje, para você fazer um trabalho duplo cego, randomizado, multicêntrico, são bilhões de reais, talvez até de dólares. Quem que tem condição de bancar isso, né? E a gente sabe que as terapias integrativas, muitas vezes você faz com um custo baixíssimo, né? Que são terapias que não se pode colocar o selo lá de patente e aquele patrocinador não vai ganhar, não vai receber royalties sobre aquela terapia. Então, passa a ser uma terapia que não tem muita importância comercial. Se não tem importância comercial, fatalmente ela não será uma terapia com evidência científica, da forma como se pede hoje, que é uma evidência científica com 2.000, 500.000, 5.000 casos estudados, com uma equipe de estatística e de acompanhamento e que consiga levar a metodologia científica no seu extremo, né? Então, isso é muito comum, né? E aí, puxando o gancho que a Mariana perguntou, é experimental ou não é? Né? Aí vem aquela narrativa. Não, mas a Anvisa liberou, já tem trabalhos mostrando segurança. Pessoal, uma coisa a gente tem que ter em mente. Uma coisa é tratamento, outra coisa é prevenção. Tratar uma pessoa doente
é uma coisa, prevenir uma pessoa saudável é outra. O nível de tolerância de reações adversas são diferentes. Se eu tenho uma pessoa que está doente, ela está com Covid, eu vou tratá-la com uma medicação experimental. Então, essa pessoa ela está sob risco da doença e vai ficar sob risco do medicamento experimental. Inclusive, a pessoa que está doente, por exemplo, quantos casos a gente sabe da pessoa que tem um câncer de pâncreas, por exemplo, e ela está doente, ela sabe que é uma doença que fatalmente pode levá-la à morte, e ela recusa o tratamento. Então, nós temos, de um lado, uma pessoa doente, é oferecido um tratamento e ela recusa. E não tem nenhum problema dessa pessoa recusar o tratamento. Inclusive, a legislação permite que ela recuse. Agora, por que? Essa é a grande pergunta. Por que uma pessoa saudável, que está bem, que é proposto uma terapia, ou, aliás, uma intervenção preventiva, que não é tratamento, a doença não trata a Covid, ela é para prevenir, tá? Essa pessoa quer recusar a prevenção. E aí vem uma legislação que fala assim, não, você não pode recusar. É uma distopia que não cabe no mínimo de quem tem uma condição sinapse basal, né? E aí eu me pergunto, cadê, onde estão as nossas instituições? Para quem que a gente reclama? Eu tenho N pacientes que me ligam, doutor, eu estou aqui, eu já tive Covid, e não quero tomar vacina, eu tenho problema, o que eu posso fazer? Falei, olha, vamos vasculhar você, torcer para que você tenha uma doença. As pessoas estão desse jeito, elas estão torcendo para ser doentes, para poder ter um atestado para impedir a vacinação, né? Então, voltando para a experiência lá, entra aqui, ó, até trouxe uma colinha aqui de uma aula que eu dei recentemente, e nessa, aqui, quando você abre o site da OMS, tem uma série de perguntas lá para esclarecimento sobre vacina. Você abre o site, entra lá em Covid-19, tem lá umas 10 perguntas. Você vai clicando lá, e aí vai abrindo a resposta, tá? Então aqui, tem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que chama assim, ó, é a seguinte: quanto tempo dura a proteção da vacina? Né? Você clica em cima, aí vem a resposta. Olha a resposta. Em junho de 2021, ainda estamos aprendendo quanto tempo dura a proteção das vacinas contra o Covid-19. Tá? As pesquisas ainda estão em andamento e isso será respondido nos próximos meses, quando forem realizados os estudos mais detalhados. Isso aqui é o quê? Se você não consegue responder quanto tempo dura a proteção da vacina, isso aqui é uma experiência ou é um fato já consumado? Nós já temos resposta para tudo? Então a própria OMS já responde. A vacina é experimental. Né? É experimental. Quando você... aí, essa semana, né, a Pfizer levou um briefing para a FDA, né, para a Agência Americana de Saúde, para a liberação de vacinas para 5 a 12 anos. Né? Não sei se vocês acompanharam isso. Sim. Sim. Bom, eu li o documento, tá? Passei uma madrugada aí lendo. Olha só o que diz na questão de efeitos adversos, mais particularmente em relação a miocardites, tá? A própria Pfizer falando sobre o efeito adverso. Ainda não há informações disponíveis sobre as sequelas e resultados potenciais a longo prazo em indivíduos afetados. Isso ela falando sobre miocardite, ou seja,
vacine seu filho, se tiver miocardite, eu não sei quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, se vai ficar com sequela, né? E mais, olha só, olha isso daqui, pessoal. Ou ainda não sabemos se a vacina pode estar associada inicialmente com uma miocardite subclínica. Ou seja, a criança pode tomar a vacina e não ter, a priori, efeito adverso algum. Mas eles não sabem se essa vacina pode dar uma miocardite subclínica. Subclínica é aquela que não dá sintoma, mas que pode, ao decorrer do prazo, a médio e longo prazo, desenvolver uma doença cardíaca, alguma coisa assim. Isso aqui é experimental. Isso aqui é experimental. Tá? Então já entra lá no Código de Nuremberg, ao qual a Catiúcia leu para a gente aí, né? Só nessas duas já antagoniza totalmente com aquilo que o Código de Nuremberg, né, preconiza, né? Ou seja, obviamente que é uma situação de uma terapia, uma intervenção experimental, e que a população não está tendo a chance de escolher se quer participar ou não. Eu falei demais, é pessoal. interessante, Vocês têm que me puxar a orelha. Eu só vou puxar mais um assunto. Não, aqui é que agora... Quer falar, Mariana? Vou bem rapidinho. Doutor, então, falando sobre essa primeira questão que o senhor trouxe ali, quanto a essa informação que tem no site da OMS, onde ela fala que não há um prazo, né, de duração dessa imunidade, né, eles estão ainda pesquisando, e considerando, né, que hoje, pelo STF, né, os estados, os municípios, eles receberam esse aval, né, para legislar, para emitir decretos, né, legislações e tudo mais, impondo o passaporte sanitário, que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui em Florianópolis, né? Então, com o aval do STF, que afastou a inconstitucionalidade do ato, né, considerou constitucional esse decreto impondo, né, o passaporte vacinal. Só que, claro, o que está por trás, o que fundamenta essas decisões é a imunidade de rebanho. Para que, imunizando todos estejamos, todos estarão, então, protegidos. Só que quando a gente não tem nem certeza dessa imunidade, né, a gente tem mais aí uma falta de fundamentação, né, científica, no caso, né, para esse ato. E precisa haver, né, o consenso científico para esse tipo de decisão. Então, a gente está vendo aí mais um vício, né, da interpretação equivocada do judiciário, e aí do ato do executivo também, quando determina esse passaporte sanitário de maneira compulsória, né, de maneira a vacina compulsória, né, que eles chamam, não é forçada, né, mas ela é compulsória. E eles vão, né, criando meios para que a gente se sinta obrigado a nos vacinar e a vacinar os nossos filhos. E o ponto aqui também, eu quero deixar muito claro que eu também não sou contra a vacinação, tá? Enfim, sempre vacinei meus filhos e tudo mais, só que essa situação de hoje, que como o senhor confirmou, é experimental, e ao mesmo tempo nós sermos coagidos, né, a vacinar os nossos filhos, porque eles precisam transitar, têm o direito de transitar, de ir para a escola, de sair, de tudo mais, que eles já vêm fazendo esse período todo da pandemia, inclusive, né? Com as máscaras e uso devido, escola, inclusive frequentaram o ano inteiro. Então, se torna até mesmo desproporcional. E aí é um outro aspecto jurídico que a gente precisa analisar nesse ato, que é o desrespeito, né, a falta dessas decisões, falta o respeito ao princípio da razoabilidade, que não foi analisado, simplesmente foi esquecido. Não se torna razoável esse tipo de limitação, de imposição, de coação, né? Então, nesse sentido também que eu queria fazer esse acréscimo aí nessa questão de que as coisas não fecham nesse discurso, né? Exatamente. Quando você fala... Pode ir, é interessante, doutor, só a consideração sobre o Conselho Nacional de Saúde, o que eles consideram experimental, né? É interessante que ele faz uma síntese da seguinte maneira, ó. Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente resolução que trata da bioética, porque se considera pesquisa
experimento em ser humano, ou seja, o ser humano como cobaia. Né? Essa é a palavra, né? Cobaia. Exatamente. Entrando um pouquinho na questão, por exemplo, até do Código de Nuremberg, né? Se você for analisar lá o artigo 7º, devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano. Qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. Tá? Artigo 9º. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento, a qualquer momento que ele achar que ele deve não participar mais. Aí você vê pessoas que na primeira dose têm uma trombose, não querem tomar a segunda dose, e o empregador fala, olha, se você não tomar a segunda dose, você vai perder o emprego. O que é isso? Né? É surreal, surreal. Se a gente entrar na questão da vacinação das crianças, aí o problema é mais sério ainda. É muito mais sério do que a gente As imagina. escolas já estão exigindo comprovante de vacinação para a matrícula 2022. Isso. Mas olha, eu vou falar para você, isso aí é um combo entre a passividade da população, tá? Responsabilidade cívica da população, primeira coisa. Tá? Então, essa é a população que merece um gestor desse. Me desculpa. Sim. Tá? Porque isso aí é inadmissível. Então, é um misto de passividade, um misto de ignorância, tá? E um misto de pânico, que foi o que aconteceu durante essa pandemia inteira, gente. Tá? Então, se criou o pânico, né? Helicóptero da Globo sobrevoando o cemitério e vendo as covas sendo abertas, passando ao vivo, para todo mundo ver. Né? Você demonizando uma esperança de tratamento, proibindo o médico de tratar. Nós não estamos nem falando de evidência científica, porque a vacina também não tem a menor evidência científica. A menor evidência científica. Tá? Nós estamos numa construção de evidência científica. Tá? Mas a vacina, começou a vacinar, caiu os casos e a mortalidade despencou. Será? É a vacina responsável por isso? E Manaus, como é que caiu os casos de Manaus e a mortalidade de Manaus? Não tinha vacina lá. O pico de Manaus foi em janeiro. A primeira vacina no Brasil foi em janeiro também, em São Paulo. Né? Então, em fevereiro, o pico de Manaus foi em janeiro, em fevereiro já caiu, em março caiu, ou seja, não teve tempo hábil para a vacina atuar em Manaus. E a curva de mortalidade e óbito de lá caiu do mesmo jeito. Ano passado, por que a primeira onda caiu sozinha? Não tinha vacina. Tá? Então, se você contar exatamente o início da primeira onda com o pico da primeira onda, dá 5 meses. Eu até fiz um post disso, o pessoal cortou, já censuraram o meu post. Se você pegar a segunda onda e contar o início da segunda onda até o pico, deu 5 meses. Entendeu? Compreendeu? Por que a segunda onda teve mais infecção e mais mortalidade? Porque se desenvolveu uma cepa super agressiva, que é essa de Manaus. Quem tratou essa cepa de Manaus sabe do que eu estou falando. Né? E, claro, muitos irmãos nossos sucumbiram a essa cepa, mas, por um lado, essa cepa, como ela se espalhou muito, muito rapidamente e com uma agressividade bastante alta, ela também foi responsável por uma imunização de rebanho bem mais abrangente, né? Por exemplo, a gente teve muito pouca interferência da cepa delta aqui no Brasil, por enquanto. Espero que não venha mesmo, né? Mas já era para estar aqui. Se você for ver os casos de Israel,
nos Estados Unidos, né? As maiores incidências de Covid agora esse ano, tudo cepa delta. Praticamente nós estamos vindo aqui nessa cepa delta de uma curva em descendência, né? Então não houve repercussão clínica dessa cepa delta aqui no Brasil, né? Aí a gente analisa o seguinte, ó, há 2 semanas atrás nós tínhamos 21 milhões de pessoas que já venceram a doença, tá? Então temos 21 milhões, isso aí dá praticamente 10% da população, tá? A gente não sabe qual é a porcentagem considerada para fornecer uma imunidade de rebanho, né, para a população, uma imunidade natural. Mas já tem trabalho mostrando que esses casos sintomáticos, normalmente, eles são de 3 a 8 vezes mais. Então, existe uma subnotificação muito grande, né? Então, se você tem 21 milhões, põe pelo menos 60 milhões, tá? Pela subnotificação. Aí você já tem trabalho mostrando que a população, já foi feito trabalhos, mais de 500 mil pacientes estudados em vários países, mostrando que aproximadamente 20 a 30% da população é naturalmente imune ao vírus, porque já pegou Covid, não Covid, mas outros tipos de coronavírus há 5, 10 anos atrás. É o efeito gripezinha. Pegou uma gripezinha, que era coronavírus lá, que faz uma imunidade cruzada. Então, 20% da população imune. Então, você pega 60 milhões, 20% dá mais 40, dá quase 100 milhões de pessoas. Aí, ainda, você vai pegar os assintomáticos, que aqueles que tiveram e pegaram a doença e não tiveram sintoma. Teve um resfriadinho, não procurou médico, não foi notificado, que é uma grande parte também, né? Então, quando você junta todos esses grupos, você vê que a imunidade pode ter sido alcançada já, a imunidade de rebanho, né? A vacina não ajudou em nada? Não, eu acho que ela também contribuiu com isso, mas atribuir a vacina exclusivamente o fato da redução de óbitos e de infecção é narrativa, faz parte da narrativa, tá? É para você vacinar todo mundo tem que vacinar e vamos apressar isso daí, vamos comprar sem licitação mesmo, para distribuir para todo mundo, né? E aí você entra numa situação que envolve daí crianças, né, e aqueles que já pegaram a doença, que não precisariam estar tomando a vacina, porque quem pegou a doença está mais imunizado que a própria vacina, né? Então, assim, são muitas narrativas, né, difíceis de desarmar, né, porque existe um pensamento único e nós estamos, sinto muito em alertar, mas nós já estamos numa ditadura, né? Então a briga aqui, ela é longa, mas eu acho que a gente vai vencer no final, porque a verdade, você não pode esconder ela para sempre, né, e de todo mundo. Sim. E é interessante, né, doutor? O doutor Wong, né, ele trazia muito essa questão da imunidade de rebanho sem vacinação, né, e sobre essa imunização, né, essa imunidade natural cruzada, né, ele falava até que talvez chegando a 30% da população já teríamos essa imunidade natural, né, de rebanho. E é interessante como é pouco divulgado isso, né, porque as pessoas esqueceram completamente da imunidade natural, que aí que está a grande questão, né, estamos completamente esquecidos da natureza humana, né, em busca de um artifício, né, que possa nos salvar, né? É proibido hoje, né, você falar. Quem falou em imunidade de rebanho vai para a CPI. Vai para a CPI, provavelmente vai ser indiciado como um genocídio, né? Agora, hoje nós temos aí, em Harvard foi feito um trabalho, o Dr. Subramanian,
ele fez uma pesquisa em 69 países e 2.000, acho que uns 2.500 condados nos Estados Unidos, né? Qual a conclusão dele? A conclusão dele é o seguinte: ele avaliou incidência de novos casos de Covid, tá? E cobertura vacinal. A conclusão dele: não há correlação. Não há correlação. Lugares com maior cobertura vacinal com menor índice de infecção. Ou seja, não tem correlação uma coisa com a outra. Até ele achou uma correlação positiva, discretamente positiva. Ou seja, aonde vacinou mais tem mais casos, né? Não sei se... Eu olhei o gráfico, eu acho que não há correlação nenhuma. Depois veio outro, aqui no Brasil nós temos o professor Bruno Campelo, que ele é doutor, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e ele é muito bom, é uma pessoa que, né, a gente tem que seguir ele. Ele fez uma avaliação também, as curvas de vacinação com as curvas de óbito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra também. Os óbitos começaram a cair antes da cobertura vacinal atingir um valor adequado. E agora nós estamos com a cobertura vacinal lá embaixo, nós já estamos com óbito lá embaixo também. Mas isso aí começou, o descenso dessa curva começou muito antes do Brasil ter uma cobertura vacinal adequada. Então, mostrando realmente que uma coisa não tem correlação com a outra, né? Doutor, eu estou aqui em Portugal e aqui a população está quase 100% vacinada, totalmente vacinada. Eu vim para dar aula aqui e já se fala aqui em um novo lockdown. É interessante. Eu vi também, nós temos colegas que moram aqui em Portugal, uma reportagem de uma criança que foi tirada de dentro de casa porque não estava usando máscara na escola. Então a polícia foi dentro da casa dessa família, tirou a criança. Então quando o senhor fala dessas questões que trazem vulnerabilidade ao indivíduo, né? A nossa preocupação também aqui é a questão emocional, porque a gente está falando do ser, mas a gente está lidando com as pessoas como se fôssemos apenas pedaços de carne. E não estamos olhando as questões emocionais envolvidas, né? O senhor que vem aí das terapias integrativas, imagino que o senhor deve ter, e sei que o senhor é um homem cristão, que nós esquecemos também a nossa dimensão espiritual, né? Nesse momento difícil, como se apenas o nosso corpo físico fosse responsável só a vacina fosse responsável pela nossa saúde. Estamos esquecendo, então, nossa capacidade mental, nossa capacidade espiritual, nossa liberdade de pensamento, nossa liberdade de crença, né, de credo. Então, tudo isso versa sobre essa questão de liberdade. E tenho visto, inclusive, pais... em relação aqui em Portugal, né? Crianças sendo tiradas de dentro de casa e levadas para os avós em função de um pai ter sido conivente a criança não ter usado máscara. E alguém aqui na live falou que é importante que a gente se una. Nós estamos aqui em prol disso hoje, né? Trazer conhecimento para as pessoas para que a gente pare de se dividir, né? De nos degladiarmos e defendermos realmente essa questão da liberdade de escolha, liberdade de pensamento, entender, né? Até que ponto os nossos filhos são risco de levar e trazer o vírus, até que ponto vale a pena a gente permitir que as nossas crianças, né, sejam experimento, sabe lá o que vai acontecer depois, talvez uma infertilidade, talvez doenças sanguíneas, e eu diria, não talvez, eu diria que nós vamos viver uma era muito difícil de conflitos psíquicos, porque nós estamos vivendo um tempo de isolamento, de medo, de afastamento, a mídia, né, bombardeando a gente com notícias negativas, a gente sabe o quanto isso reflete no corpo físico. Imagino o quanto o senhor tenha lidado com essas questões de síndrome do pânico, e quantas pessoas que caem, né,
a sua capacidade de elevação mental e espiritual, porque estão inclusive afastadas da sua jornada religiosa, né? Não é nem espiritual, é religiosa, onde alimentam a sua fé, o quanto ficam mais vulneráveis, não só ao vírus, né? Mas a todo qualquer tipo de enfermidade. Então, eu acredito que trabalhar preventivamente, eu acho que até do médico foi tirada essa liberdade de entender o que é melhor para o seu paciente e foi tirada a liberdade do indivíduo, né? E entender o que é melhor para si também. Então, eu queria trazer à discussão essa questão também do emocional, que interfere tanto na nossa saúde, né? Sem dúvida, né? Eu acho que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Como a gente faz uma medicina integrativa, então eu tenho muitos pacientes que não são da minha própria especialidade médica, né? Que eu sou cardiologista. Então eu tenho muito paciente com câncer, tenho paciente com doença autoimune, né? Que a gente trabalha esse outro lado, né? Então acho que assim a medicina tradicional ela existe porque ela é boa, tá? Mas ela não é tudo. Ela não é tudo, né? Você precisa ter esse complemento, tá? Que é a medicina integrativa, que as práticas integrativas elas agem junto com a medicina tradicional. Uma coisa não exclui a outra, né? Todo extremo ele é burro, né? Então precisa ter essa associação entre uma coisa e a outra, né? E a questão emocional principalmente, né? Então eu falo sempre para os meus pacientes, por exemplo, que têm câncer, cuidado com o que você pensa, né? Porque o seu sistema imunológico, ele ouve aquilo que você pensa, tá? Então você imagina um exército, que é o seu sistema imunológico, que o general está pensando, olha, eu vou perder essa guerra, né? O que o soldado que está lá na frente, seus linfócitos são seus soldados, né? E o seu general é a sua mente, né? Então, se o general está pensando isso, o soldado é o primeiro que vai no confronto, ele vai desistir, né, da briga, né? Então, uma pessoa com pânico, uma pessoa com depressão, seu sistema imunológico certamente está totalmente desordenado, né? Está numa briga onde você não tem o general para incentivar o soldado. Então isso faz toda a diferença. E Covid, vou falar para o pessoal que está acompanhando, vou dar uma notícia de primeira mão, não é a única doença que existe, né? Então, hoje a gente só fala em Covid, mas não é a única doença, existe várias outras doenças que estão aí, não pararam de existir, né? E então essa saúde mental, né, a saúde física, a pessoa sair, fazer uma atividade física, cuidar do seu corpo, está integralmente associado à saúde global, né, da pessoa. Eu acredito que tem um ponto positivo, né? Sempre tem, na verdade, né? E sempre existe algo maior, né? Para um grande aprendizado, e acredito que nesse momento é humanitário, né? É o inconsciente coletivo que está sendo bombardeado aí por essas informações. Eu acredito que nesse momento muitas pessoas estão tomando consciência do seu poder pessoal, né, doutor? Eu acredito que nós terceirizamos nossa vida, e terceirizamos nossa vida para uma medicina que não é a função dela. Né? A função da medicina cartesiana é salvar vidas, é trabalhar em emergências, e ela é essencial, né? Mas a função dela não é cura, né, doutora? A função dela é exatamente cuidar dos momentos emergenciais, e eu fui salva por ela numa emergência de uma cesárea, e sou grata, né? Mas foi a partir desse gatilho que realmente, mas espera lá, então o que cabe a mim, e como cidadã, né, e como um ser consciente, o que cabe a mim fazer? Deflagrar meus processos de autocura. Eu acredito que nesse momento tem muita gente repensando o seu conceito de saúde, né? O que é saúde, né? O que realmente é um paradigma, esse paradigma dessa medicina
que sim, traz o cartesianismo, traz o mecanicismo, né, como a sua frente de ação, né? E esquecemos que é uma medicina que tem 5.000 anos, né, que é a medicina chinesa. Tem a Exato. homeopatia, que é de uma tecnologia avançadíssima. Então, realmente, a tua fala é muito importante para as pessoas lembrarem que existem outras maneiras de deflagrar os seus processos interiores, além de uma expectativa de algo que vem de fora, né, que vai fazer alguma coisa por você. Então, talvez as pessoas estejam retomando o seu poder pessoal, a sua saúde, que foi terceirizada, né? Nós terceirizamos nossa Exato. vida, assim, ó, a toque de caixa, né? E agora a gente está sentindo exatamente a potência, né, e as consequências do nosso ato impensado, né? Nosso ato de ignorância, de terceirizar nossa vida. Alguém está tentando gerir nossa vida agora, e nós queremos ela de volta, né? Eu acho que isso é bioética. Isso é ética, né, da Exato. vida. Sim. Eu quero minha vida de volta, da minha família, eu quero gerir isso, eu tenho total direito de gerir a vida dos meus filhos. A medicina que eles compactuam, que eles fazem uso, não é a mecanicista, por exemplo. Eles têm a medicina integrativa, desde o ventre materno, desde o meu ventre, utilizados. Então, eu creio que também é algo a se refletir, né? E o quanto Claro. nós estamos depositando uma expectativa sobre os ombros dos médicos, dos cientistas também, de toda. Que não é responsabilidade deles, é nossa responsabilidade. Nós somos copartícipes desse caos da saúde e corresponsáveis, quando deixamos nas mãos alheias a nossa vida, né? Hoje as pessoas perguntam, mas o que eu faço com meu filho? Você tem que gerir esse poder pessoal, esse pátrio poder, esse poder que é teu, que é divino, né? Então, talvez as pessoas vão começar a pensar, caramba, o quanto eu terceirizei o que é sagrado e agora eu preciso rever o sagrado, que é a nossa vida, que é a nossa liberdade, que é o nosso poder pessoal, né? Cabe Exato. fazer um adendo aqui também, ó, Catiúcia, porque quando o Tojá também falou essa questão da responsabilidade, né? Então, como você falando, as pessoas estão terceirizando demais, né? Então, assim, vamos falar um pouco da questão do poder familiar. Estão terceirizando essa questão da proteção da vacina, vamos proteger nossos filhos, né? Vacinando eles com essas vacinas que a gente já falou aqui, que são experimentais. Então, delegando esse poder de decisão, né? De refletir melhor, de buscar maiores informações, de aguardar um pouco, enfim. E sabendo que a gente não vai ter a quem reclamar. Porque a gente está vendo isso com o Perfeito. caso da dona Arlene e do Bruno, né? O Esse é o escritório de pior trabalho que de atua tudo. nessa ação, inclusive. Inclusive, os advogados que trabalham comigo estão tocando essa representação dela, né? E a contestação da AstraZeneca foi totalmente lavando as mãos, jogando para a União Federal, entendeu? Então, assim, não, a gente não vai ter o respaldo, né, das empresas farmacêuticas buscando investigar se realmente a morte, né, dos nossos filhos, enfim, foi decorrente da vacina. Não vai haver isso. Não vai ter que reclamar, né? E se a gente começar a eliminar o nosso poder de defesa, de decisão, e isso começa agora com essa luta do passaporte, que nos obriga na vacinação, a gente não vai ter depois meios para se socorrer, né? De um controle, de uma decisão, até mesmo a questão de união, né? Porque as pessoas falam muito assim, como você estava falando antes, as pessoas ficam muito na situação mais passiva e cômoda, de que não, eu já tomei as minhas 2 doses, estou com meu passaporte funcionando, posso viajar, posso tudo. Ok, mas assim, se tiver qualquer problema, também não vai ter a quem socorrer. E vai precisar de uma sociedade unida para também se fortalecer na tua dor e buscar junto contigo as responsabilidades devidas, né? E mais, pode muito bem, a hora que a gente começa a viver sob um manto de um passaporte sanitário, que não tem data para terminar, porque medidas emergenciais acabam se arrastando, né, ao longo do tempo, dependendo da necessidade do controle social, e podem vir terceiras, quartas, quintas, sei lá, 100 doses de vacinação. E aí, quando que você vai poder querer escolher? Não, mas agora eu não quero mais, eu tomei 2 no começo, agora é a 10ª, agora eu não quero mais. Só que agora não vai ter mais como voltar atrás, porque o passaporte sanitário já foi instituído. Então, é esse o ponto. Admirável mundo novo. Exato. Então, assim, ok, gente, ser favorável à vacinação, ok, quem quer se vacinar, se vacina. A vacina está aí disponível. Agora, não pode ser obrigatória, não pode ser compulsória. Nós precisamos nos resguardar esse direito de escolha, né? Esse poder familiar, esse poder constitucional, né? De escolha, de ir e vir, enfim. A gente não pode abrir mão disso. E isso é uma questão da sociedade inteira, independentemente da nossa divergência de opiniões quanto à vacinação, né? O direito de escolha é uma coisa que todos nós temos que lutar, né? Ainda mais alinhando agora com esses entendimentos, esses conhecimentos, né, científicos de que
a vacina não está imunizando 100%, né? Como o próprio OMS coloca ali no site, né? Que não sabe quanto tempo dura a imunidade, né? É caráter experimental. E eu vou fazer mais uma pergunta pro senhor, antes para a gente, não sei qual é o tempo que a gente vai ficar também mais tempo aqui na live, Lê, mas aqui é uma pergunta que eu sempre escuto quando a gente entra em conversas e debates com os amigos e tudo mais, que é essa questão se vacinados e não vacinados, se existe uma diferença na transmissão viral, por exemplo, né? Os vacinados não transmitem, os não vacinados transmitem, então os não vacinados eles precisam ser, né, afastados do convívio porque eles são um risco para os vacinados. Isso é real? É algo que a gente é real, não é? Enfim, não sei se eu poderia nos ajudar nesse esclarecimento também. Então, essa é a narrativa, né? É importante a gente saber, pessoal, é difícil eu falar isso, nós não estamos falando sobre ciência, tá? Não é ciência que a gente está discutindo. Sim. As pessoas precisam acordar para isso, tá? Vocês lembram lá atrás, a questão da máscara não é científica, a gente sabe, né? E lá atrás, o que grande parte dos gestores falavam para a gente? O que eles falavam? Não, vamos seguir a OMS, não é? Não era isso? Até que se o presidente falasse uma opinião que fosse diferente daquela da OMS, ele era praticamente todos os dias matéria no Jornal Nacional, no Fantástico, dizendo que ele é anti-ciência, anti-científico. Então a OMS é a ciência, né? Vamos supor, então, que realmente a OMS fosse a ciência. O que a OMS fala sobre lockdown? O que a OMS fala sobre vacinação em criança? O que a OMS fala sobre a vacina impedindo a transmissão de doença? O que ela fala? Ela fala o quê? As vacinas não impedem a transmissão da doença. Para que serve a vacina? Para diminuir a morte em alguns casos que contraiam a doença, ou seja, diminuir a gravidade da manifestação da doença. Tá? Vários trabalhos, mais de 30 eu tenho aqui na minha frente falando, quem pegou a doença está mais imunizado do que quem tomou a vacina. Tá? Mais imunizado. Outra coisa, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dose não vai resolver. Por quê? Eu quero que vocês façam um exercício comigo agora aqui. Imagine que você tem uma casa, tá? Que você tem câmeras na casa toda. Entra um ladrão. Tá? Então essa câmera vai ver o rosto do ladrão, vai ver qual a altura do ladrão, que roupa que ele veste, como que ele anda, se ele tem alguma cicatriz, se ele tem alguma característica, qual a etnia desse ladrão, se ele tem cabelo longo, se ele é careca, se ele é loiro, vai ver. Então essa câmera fez um screening desse ladrão. Tá? Agora, vamos supor que a câmera veja só a mão do ladrão. Ela conseguiu ver só a mão. Tá? Qual é a possibilidade de você identificar esse ladrão? Aquela que a câmera viu o ladrão todo ou aquele que só viu a mão do ladrão? É isso. Então a vacina, você está dando uma proteína do vírus. Casualmente, não sei se é casualmente, é uma proteína que sofre as mutações. Então a proteína spike, que é essas vacinas de RNA, que é uma fita de RNA que entra dentro da célula, induz a célula a produzir a proteína spike, apresentar na sua superfície para o sistema imunológico reconhecer e formar uma resposta imunológica. Essa proteína spike, ela é a sede da maior parte das mutações. Toda vez que tiver uma mutação, a vacina vai ter menor eficiência. Outra coisa, a pessoa fica esperando, você acha que o seu organismo, você vai fazer uma proteína spike ali, você vai desenvolver, sei lá, uma titulação de 10 mil anticorpos neutralizantes. Você acha que você vai ficar com 10 mil anticorpos neutralizantes durante quanto tempo? Se você não está tendo contato com o vírus, com o agente agressor,
esses anticorpos neutralizantes vão caindo naturalmente. O sistema imunológico, ele não é... O pessoal acha que o homem é mais inteligente que Deus. Não é. Se você não está ocupando o anticorpo, para que seu organismo vai estar gastando proteína, glicopeptídeo, ATP, fazendo anticorpos, se ele não está tendo exposição ao agente agressor? Então, o anticorpo vai caindo. Cai. Tá? E aí você vai ficar dando vacinas de quanto em quanto tempo? Daqui a pouco vai ser de 6 em 6 horas para você manter um anticorpo neutralizante alto. Então, se a vacina, se você está tendo que dar doses e doses e doses de vacina, qual é a conclusão? A vacina não imuniza. Ponto final. Acabou. A vacina não imuniza. Acabou a discussão. Tá? Se ela não imuniza, por que eu tenho que pôr um passaporte sanitário? Já tem vários Para trabalhos. Quê, né? Já tem vários trabalhos. Eu estou aqui com um na minha frente. Aqui, ó. Mais de 36 condados em Wisconsin, tá? No final de julho de 2021. Analisaram vários esfregaços de suave nasal e tal. Qual é a conclusão em relação à carga viral? Tá? Ó, não vacinados, aqueles que não tomaram vacinação, não tomaram vacina, 68%, tá, tinha carga viral elevada. Os pacientes que eram sintomáticos. Tá? Então, o paciente que pegou a doença, tinha sintoma, separaram no grupo não vacinado, no grupo vacinado. Grupo não vacinado, carga viral. 68% tinha carga viral alta. O que aconteceu com os não vacinados? Com os totalmente vacinados, 2 doses, hein? 68% não vacinado, nos vacinados, 69%. Ou seja, igual. Vamos empatar o jogo? Para não dizer que a gente está puxando lado para um... Né? Tá, igual. Nos assintomáticos, aqueles que pegaram a doença, tá? E não desenvolveram sintomas. O que aconteceu? Não vacinados, tá? Assintomáticos não vacinados. 29% tinham carga viral alta. Tá? E os vacinados totalmente? O que vocês acham? Chuta aí. 82% tinha carga viral mais alta. Então, o vacinado totalmente assintomático, no final ele expõe a população ao maior risco. Ele tem o aval dos gestores, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, do secretário de saúde. Eles têm a carteirinha autorizando a eles para infectar todo mundo. Oi, papai. Aqui tem que amor. Dá oi pro pessoal. Oi. Eu falo assim, oi, papai. Oi, papai, tô cocô. Querido. Tá na hora já de cuidar também. Tá na hora, tá na hora. Então, pessoal, não tem nada... Qual que é a conclusão? Então, você tem uma pessoa que é assintomática. Se a pessoa não foi vacinada e é assintomática, porque o que a vacina faz? Realmente, ela diminui a gravidade dos sintomas. Tá? É em todos os pacientes? Não. Tem os pacientes que ela faz até o contrário. Ela piora a doença pulmonar. Tá? Que é uma inflamação amplificada por anticorpos subneutralizantes. As vacinas têm o potencial de fazer isso em algumas pessoas. A gente não sabe identificar quem são essas pessoas. Na minha percepção, digamos assim, do dia a dia, eu acho que são as pessoas que iriam ficar graves com o próprio vírus. Então, eu acho que a vacina ela fica grave também, né? Na minha percepção. Tá? Mas para uma grande gama de pessoas, e isso estatisticamente, o benefício que ela faz em relação à gravidade da doença é maior do que esse efeito adverso, valeria a pena fazer a vacinação para quem? Principalmente para aqueles grupos que têm maior risco de óbito. Porque quando você vacina,
né? Na verdade, o que você quer? Você não está preocupado com o sintoma. Você quer que a pessoa não morra, né? Você não, vou vacinar porque eu quero ter uma gripezinha. Vou vacinar porque eu quero ter uma gripe ou uma gripezona. Então, a priori, o desfecho principal, que a gente chama endpoint primário, ou seja, o objetivo principal da terapêutica é o quê? Não morrer. Tá? É isso que a gente quer. Então, para eu impedir o óbito e eu ter uma significância estatística nessa ação, eu preciso ter uma população mais exposta ao risco de morrer. Tá? Se eu tiver uma população que é pouco exposta ao risco de morrer, o meu objetivo principal da vacina vai ir por terra, porque se essa população não morre, não tem por que eu vacinar. Só vai sobrar o quê? O efeito adverso possível da vacina. É o que acontece com as crianças, por exemplo. Né? Sabe quantas crianças precisam ser infectadas para uma morrer? 250 mil. Nossa. Sabe quantas? Essa era outra pergunta que eu ia fazer também, em relação ao aspecto sabe quantas crianças precisam ser vacinadas para você salvar uma? 290 mil. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Tá? Esse documento que a Pfizer apresentou, só para vocês terem uma ideia, sabe qual que foi o endpoint primário? Ou seja, o objetivo primário do tratamento, você acha que foi óbito? Não foi, né? Por exemplo, se a gente sabe que a criança morre em 250 mil infecções, você acha que eles vão encontrar óbito estudando 3 mil crianças? Pode até encontrar, vai ser um azar, né? Mas a maior probabilidade é que não encontre, como não encontrou. No grupo vacinado e no grupo que não vacinou. Ninguém morreu. Tá? Ninguém morreu. Sabe qual foi o objetivo primário? Anticorpo neutralizante. Que a gente nem sabe ainda qual é a correlação de nível de anticorpo neutralizante com, por exemplo, diminuição de óbitos. Não sabe, não tem esse número. Não tem nenhum trabalho que foi feito. Olha, você precisa manter 10... mais experimental é impossível. Você precisa ter 10 mil, uma titulação de 10 mil anticorpos neutralizantes para diminuir o óbito. Não sabemos. Não sabemos. Então, a gente está expondo as nossas crianças para ter anticorpo neutralizante, que eu não sei para que serve na criança, nem no adulto. Tá? Ele é tido como uma medida de uma imunidade humoral. Uma imunidade humoral. Tá? Mas qual é a correlação? Para que eu uso? Como que eu entendo esse parâmetro? A gente não sabe. E mais, sabe quanto envolve miocardite por milhão de crianças vacinadas? 200. Uau. É muito alto. Então, 200 crianças com miocardite para 1 milhão. Isso está no documento da Pfizer. Vai cair essa live, viu? Então, está no documento. É muita informação que proporciona decisões mais assertivas, né? Decisões mais conscientes. As pessoas estão solicitando que salve a live, os seus documentos, assim, os estudos. É importante para quem está aqui, o doutor tem um canal de Telegram, né? Então, sigam o canal do Telegram. Isso. Porque lá é possível colocar. Eu também vou, assim que a nossa live terminar, vai ficar gravada. Eu também vou fazer um download desse vídeo. Vou jogar no YouTube e vou guardar o arquivo. Eu vou compartilhar com o doutor para que possa também compartilhar com o pessoal que segue e que quer mais esclarecimentos, né? Ótimo, então, fiquem tranquilos, a gente vai pelo menos estar fazendo a nossa parte aqui. E nós estamos já atingimos um pico de 180 pessoas, mais do que tudo, né? Eu acho que o que nós queremos é compartilhar o conhecimento e se cada um que sair daqui entender, né, o que a gente está querendo compartilhar, que é importante, que a gente se una nesse momento.
que a gente levante essa bandeira da liberdade, do pensamento, que está no artigo 5º da Constituição Federal, que não está mais também sendo respeitado, e que a gente possa, independente da posição em relação à vacina, que a gente possa defender a questão da liberdade de escolha e lutar para não acontecer mais um apartheid, para não acontecer mais o que aconteceu no Holocausto, essas perseguições em função de ter um passaporte ou ter uma estrela no peito, né, como os meus, eu acho que é importante, eu acho que o futuro dos nossos filhos está aí, né? A gente não sabe o que vai acontecer, estamos todos aqui como pais acima de tudo, é importante que a gente diga, sem interesse nenhum, né, político, econômico, que a gente saiba que estamos aqui por amor aos nossos filhos, né, o futuro deles mais do que o nosso, né? Que a gente quer defender o direito dos nossos filhos de serem pessoas saudáveis, sãs e não serem cobaias do experimento, né? Eu acho que nós todos estamos aqui com esse intuito, né? Na melhor das intenções. Então, eu queria agradecer. Não sei se querem fazer mais alguma colocação. Não sei quanto tempo a nossa live ainda fica ativa, né? Não, Mas quero dizer que vamos tomar todos os cuidados no sentido de salvar aí o nosso vídeo. Só queria lembrar, gente, que a gente está passando por um super teste de cidadania, tá? Então agora é o momento de se unir às suas cidades, onde houver decretos que imponham passaporte sanitário, que a gente precisa se unir para lutar contra isso. A vacina vai seguir sendo disponibilizada, mas a gente não pode ter essa vacina compulsória, principalmente em relação às crianças. Então é o momento da gente se unir em relação a isso. Isso envolve a todos, independentemente da opinião, em relação às vacinas, né? Eu acho que essa é a maior mensagem. Né, Mariana? Procurar os vereadores da cidade, procurar os hoje políticos a gente da fez um cidade. trabalho forte aqui em Florianópolis. Hoje teve, né, encontro na frente da catedral, foram nos gabinetes. Aqui os gabinetes estão muito, assim, são minorias, né, os vereadores que são contra o passaporte sanitário, infelizmente. Então é uma luta grande ainda de convencimento, porque, claro, além da questão da informação, a gente sabe que tem outros motivos que estão circundando essa situação toda, né, não podemos negar isso. Mas a luta é nossa, como a gente falou desde o começo, como a Catiúcia muito bem colocou aqui. A gente não pode mais delegar essa opção, não pode mais delegar a nossa vida, essas decisões. Isso cabe a nós, né? E de preferência a todos juntos. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutor e meninas. Imagina. Eu agradeço esse momento, doutor. Eu acredito que aqui é um símbolo, né? Na psicogenealogia a gente trabalha muito com ato simbólico, né, Lê? Eu acredito que aqui é um símbolo de comunhão de saberes, né? De respeito, fraternidade acima de tudo, que isso é dignidade humana. Eu acredito que quando o ser humano ele perder esse feeling de que ele é um ser espiritual, eu acredito que realmente nós chegamos a um ponto caótico a nível de humanidade, né? Inclusive tem um estudo muito interessante, vou deixar uma dica aqui, né? De Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner, que trabalha com antroposofia, com a salutogênese, ele fala que ele previu que chegaria um momento em que desenvolveria uma vacina que deixaria a genética divina nossa adormecida e nós passaríamos a agir como autômatos e zumbis. Então, eu acredito que é importante nós refletirmos sobre como está a nossa atitude perante o outro, como está o nosso fator fraternidade, amorosidade, respeito com relação ao próximo e com as diferenças de opinião, de pontos de vista e de perspectivas com relação à saúde, com relação à dignidade humana, né? Se nós estivermos ainda passando, desrespeitando o ser, nós realmente já estamos como zumbis e autômatos. Aí é muito mais grave. É muito mais profundo. Né? Exatamente. Eu acho assim, eu vejo sempre alguns seguidores comentar, né, nos comentários. O povo não faz nada, né? A sociedade... Pessoal, não existe povo. Povo é abstrato, tá? Sociedade é um ente abstrato, ela não existe, tá? O povo é feito de pessoas. Se o povo não faz nada, é porque você não faz nada. Não delegue, não delegue a sua obrigação cívica para um povo que não existe. Não existe. Tá? Se você não levantar da sua cadeira e você não for encampar a briga, não adianta esperar o povo resolver alguma coisa.
tá? Agora, depois de amanhã, eu vou estar em Dourados, que é uma cidade aqui, 220 quilômetros da minha cidade aqui, numa audiência pública, que eu fui convidado para falar também contra o passaporte sanitário, né? Oi, quer sentar aqui? Então senta aqui, pessoal. A gente tem que Então, ouvir como é ele, que eu acho vou... que ele Você quer tomar vacina? É, Quer tomar vacina? ele quer se manifestar, Eu não quero, não. Querido, querido. Então, isso é muito importante, pessoal, tá? Os nossos antepassados, né? Eles lutaram muito para que a nossa sociedade chegasse no patamar que a gente se encontra hoje, tá? Um patamar de civilidade, num patamar de educação, num patamar de saúde, tanto física como mental, tá? Muita gente morreu na Segunda Guerra Mundial, tá? Muitas atrocidades aconteceram que estão marcados no nosso DNA, na nossa cronobiologia. Nós carregamos essa herança dentro do nosso corpo, tá? Ela está tão entranhada que não vai ser qualquer vacina de RNA que vai tirar isso da gente. Então, a gente deve, para os nossos antepassados, uma postura de reverência à história deles. E não... Só um pouquinho, filhote. E não podemos deixar com que toda essa história construída a sangue, suor e lágrimas seja jogado na lata do lixo por qualquer gestor ou por qualquer interesse financeiro ou até ideológico sobre o assunto, né? Então eu conclamo, tá? As pessoas, tá? Não é a sociedade, não é o povo, é você que está aí fazendo parte dessa noite, ganhando seu tempo, na verdade, em acompanhar aqui essas 3 figuras maravilhosas aqui que me chamaram, tá? Você que tem que tomar a decisão, tá? Então eu conclamo você a reunir, identificar na sua cidade, no seu bairro, discutir, tá? Não adianta nós colocarmos a responsabilidade ao gestor público para ele cuidar da nossa vida, não. Como a gente sempre fez, e nós só estamos aqui discutindo isso porque a gente fez isso a vida toda. Faz 20 anos que a gente faz isso, ou até mais. Então hoje nós estamos colhendo a consequência da nossa ausência de 20 anos, que nós viramos as costas e deixamos o país, a nossa nação, ser levada para o caminho que chegou até hoje. Então agora é a hora. Se você perder, se abrir a mão da sua liberdade, se você abrir a mão da sua liberdade pela sua saúde, suposta saúde, ou se você abrir a mão da sua liberdade pela aceitação, você não vai ter nem aceitação e nem a sua liberdade de volta, né? Então eu queria chamar todo mundo aí, vamos para a batalha. É isso aí. Até porque a gente tem Ciclo essa de certeza, energia tem que pura. passar esse legado, né? Esse legado de luta, né? Lógico. E juntos somos mais, né? Exatamente. Só uma Queridos, consideração aqui, ó, falaram assim, só Deus. Lembrem que Deus é imanente. Ele está na tua célula, no teu microcosmos, ele está dentro de ti. Enquanto você ficar esperando um Deus de fora, ele não vai chegar. Você é representante de Deus na Terra. Lembre-se disso, isso é vital para esse momento. Deus está na sua genética, no seu DNA. Então, você é divino, nós somos divinos. E nós não somos experimentos e nem cobaias, nós somos filhos perfeitos de Deus. Precisamos lembrar disso com urgência. Eu quero só finalizando o que a Catiúcia falou, aqui na formação eu trago muito a questão da espiritualidade, e aí eu brinquei com o pessoal, eu digo, pessoal, por que será que Deus diz para Jesus que ele é seu único filho? A gente não para se perguntar, né, sobre isso. Por que o único filho? Será que nós não somos? E, na verdade, esse ser Jesus, ele representa a união de todos nós, né? Então, complementando o que a Catiúcia falou, se nós juntos personificamos Jesus, né? Então,
nós todos somos filhos de Deus, nós juntos somos mais, né? Então tá na hora da gente manifestar esse Deus interior, essa fé, a união, a colaboração, a defesa, como o doutor falou, e nós defendemos isso aqui no canal, a psicogenealogia fala dos antepassados, então honrar um pai e uma mãe é honrar a história de cada um de nós, né? Que a gente tem essa força dos nossos que lutaram com muito menos do que a gente tem hoje, né? Pela nossa liberdade, pelos nossos filhos, para que a gente tenha aí realmente uma vida muito melhor, né? Doutor, gratidão pelo seu tempo, por estar aqui, que Deus Obrigado. ilumine a tua vida, dos teus filhos, a da tua esposa, né? Porque a gente sem família não estaria aqui, as meninas, as minhas amigas e caminhantes dessa jornada comigo, que não se calam, né? Estamos aqui todos dando a nossa cara a tapa, fazendo um pouco do que o nosso braço alcança, eu acho que o senhor falou muito bem, aonde o teu braço alcança, é lá que a gente precisa tocar. Gratidão, eu vou salvar a live, o doutor vai, já migrem para o Telegram, quem está aqui da minha página, que já ainda não lhe seguia, vá para o Telegram, lá tem muito conteúdo bacana, e já eu baixo a live para a gente ter certeza que ela não vai ser derrubada. Então tá bom. Obrigado, Obrigada, beijo. Noite, Obrigada, pessoal, que estava aqui Tchau, escutando a gente queridos. também. Foi muito bom. noite Bom, maravilhosa. sigamos na Noite luta. maravilhosa. Amém. Como diz a Letícia, estamos nesse mundo para transformar, né? É isso. É isso aí. Não era para servir, não é para servir, é para transformar. Transformar. Boa. Um beijo, queridos. Tchau. Boa noite, Até mais. queridos. Tchau, Até tchau. mais, Beijo. tchau. Até.